Olá, tudo bem? Estou aqui para recapitular mais uma vez a lição da Escola Sabatina, que nesta semana esteve também muito boa. Idioma, texto e contexto, a lição do trimestre, como interpretar as escrituras. E nós já percebemos que é realmente muito importante conhecer as ferramentas adequadas, a forma adequada de ler e estudar a Bíblia, a fim de que nós não abracemos aí ideias antibíblicas ou até interpretemos erradamente aquilo que Deus quer nos revelar. A Bíblia é a carta de amor de Deus à humanidade. A Bíblia é o manual da vida e precisamos lê-la todos os dias e, mais do que isso, ter certeza de que estamos entendendo adequadamente a mensagem de Deus para nós. Antes de começarmos aqui o estudo, quero pedir que você acione o sininho aí no canal, que você compartilhe esse vídeo também, se você gostar do conteúdo, e também verifique lá no canal do meu sobrinho Eliel. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Ele tem feito toda semana uma recapitulação também, como eu tenho feito aqui, um resumo da lição dos adolescentes. Como você sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos os trimestres, produz esses guias de estudo para todas as faixas etárias, né? Desde os bebezinhos até os adultos. E cada faixa etária tem uma lição específica, preparada com carinho, para que em cada fase da vida possamos ter contato com a palavra de Deus. E o meu sobrinho Eliel tem feito então essa contribuição, resumindo a lição dos adolescentes toda semana. Veja aqui na descrição do vídeo então o link para o canal dele e para o vídeo desta semana que ele também resumiu lá. Idioma, texto e contexto. A lição dessa semana tem como verso principal Deuteronômio 31, 26, que diz assim: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. E traz aqui alguns números interessantes com relação à Bíblia. Mais de 6.000 línguas são faladas entre os bilhões de habitantes do mundo. A Bíblia completa foi traduzida para mais de 600 idiomas, tendo o Novo Testamento, ou algumas partes dele, sido traduzidos também para mais de 2.500 outros idiomas. Certamente, são muitas línguas, mas ao mesmo tempo ainda é menos da metade dos idiomas conhecidos no mundo. Então realmente são números impressionantes, só que também o desafio de levar a palavra de Deus a toda a humanidade continua sendo muito grande. Precisamos orar por isso e fazer a nossa parte também para levar avante a mensagem de Deus contida na palavra, na Bíblia Sagrada. E mais aqui embaixo diz assim, que graças à invenção da imprensa e à reforma protestante, esse não é mais o caso, né, de nós termos que depender de intermediários, de pessoas que interpretassem a Bíblia para nós, porque graças a Deus hoje a Bíblia está ao alcance de um celular, de um site na internet. Você encontra um aplicativo, a Bíblia gratuitamente, né? Então é fácil hoje ter acesso à palavra de Deus. Os que têm acesso à Bíblia e a estudam com oração, recebem a plenitude do Espírito Santo e reconhecem ou conhecem o Senhor revelado em suas páginas. Eu tive a oportunidade de imprimir essa cópia aqui da Bíblia de Gutenberg. Isso aqui é a página, né, que corresponde ao primeiro capítulo do Evangelho de João, que fala do verbo, né, e a palavra de Deus é o verbo também expresso, né, a palavra de Deus expressa a humanidade. Esse quadro aqui eu guardo com muito carinho porque ele tem uma história especial, mas eu não vou contar para você aqui não. Eu vou pedir que você depois vá à descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link ali onde eu conto, num vídeo, eu conto a história desse quadro e por que eu tenho um carinho tão especial por ele. Você vai achar bem interessante, tenho certeza, e eu conto ali um pouquinho sobre a experiência, a história de Johannes Gutenberg, aquele que possibilitou que a Bíblia, não só a Bíblia, mas os livros, né, fossem disseminados de uma maneira muito mais barata e rápida pelo mundo. O que deu grande impulso também à Reforma Protestante, porque antes de Gutenberg, a Bíblia era praticamente inacessível. Eram cópias feitas à mão e custavam realmente uma fortuna. Agora, depois que a imprensa foi aperfeiçoada lá pelos tipos móveis, né, em 452, Gutenberg então imprime a sua primeira Bíblia. Há algumas cópias no mundo, inclusive duas delas estão no museu que eu visitei, que eu conto aí nesse vídeo, que eu vou deixar na descrição. Depois dessa invenção de Gutenberg, realmente a palavra de Deus se tornou muito mais acessível. E hoje, após a revolução digital, isso se multiplicou tremendamente, né? Então, realmente, não há desculpas para não se ter acesso à palavra de Deus. Talvez haja desinteresse por parte de alguns, mas a acessibilidade realmente existe hoje
como nunca antes na história da humanidade. Muito bem, lição de domingo, compreensão das Escrituras. E o texto que a lição aqui pediu que nós lêssemos, 2 Timóteo 16, capítulo 3, versos 16 e 17, um texto muito conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para ensinar na justiça, enfim, uma série de utilidades tem a palavra de Deus listadas aqui nesse texto do apóstolo Paulo, né? E diz assim a lição aqui no domingo, que Deus permitiu que essa nação, no caso aqui a nação de Israel, né? Essa nação comunicasse sua palavra por meio de seu idioma, o hebraico, e algumas porções em aramaico, língua relacionada ao hebraico. Sabe, aqui cabe uma pergunta que não é feita na lição, mas que eu sempre gosto de mencionar quando faço palestras sobre a Bíblia, a confiabilidade da Bíblia, né? Por que Moisés, que é o autor do Pentateuco, que começou a escrever a Bíblia, não usou a língua mais importante da época, digamos assim, a língua chique do Império Egípcio, que era justamente eram os hieróglifos, né? Ou então a escrita hierática ou demótica? Por que Moisés não usou o egípcio para escrever a Bíblia? Olha que interessante. Somente no ano 1798 é que um jovem francês, um jovem muito inteligente chamado Champollion, conseguiu decodificar, traduzir, decifrar a escrita egípcia na pedra de Roseta, uma pedra de 1,5 metro mais ou menos. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um pequeno vídeo que eu gravei quando visitei lá o Museu Britânico e vi essa pedra ali logo na entrada do museu. Realmente é um achado arqueológico emocionante e muito importante, porque nessa pedra são encontrados 3 trechos de um texto, o mesmo texto, só que em 3 línguas, grego e 2 línguas egípcias. A língua grega nunca se perdeu, ela é uma língua conhecida desde a antiguidade. Já o egípcio, as escritas egípcias ficaram perdidas por muito tempo. E, graças a essa pedra e graças ao trabalho de Champollion, as línguas do Egito puderam ser decifradas. Agora pense bem, se Moisés tivesse escrito a Bíblia ou o Pentateuco em egípcio, em qualquer uma das escritas egípcias, esse texto da Bíblia teria ficado indisponível, indecifrável, até o século XVIII. Imagine o mundo, a humanidade, sem ter acesso à Bíblia por tanto tempo, sem ter acesso ao Pentateuco por tanto tempo. Mas Deus inspirou Moisés e o orientou a usar a língua hebraica, que por sinal é uma língua muito mais simples, né? São 20 e poucos caracteres apenas, uma língua morta, ou seja, ela se fixou no tempo, uma ótima língua para registrar verdades imutáveis e uma língua que desde aquele tempo era compreendida pelo povo de Deus, os hebreus, os escravos hebreus. Conhecer e dominar a língua do Egito era muito complicado, né? Moisés conhecia porque ele foi educado para ser quase que um faraó lá no Egito, então passou pela escola dos escribas e conhecia muito bem essas formas de escrita do Egito. No entanto, milagrosamente, graças a Deus, ele não usou realmente, né? Por providência divina, ele não usou as línguas do Egito que ficaram perdidas e usou o hebraico, que nunca se perdeu. E, portanto, a Bíblia, desde que foi escrita, sempre foi acessível à humanidade. Veja aí a mão de Deus realmente guiando e conduzindo todas as coisas, né? Especialmente o registro sagrado, a palavra dele. A ascensão da cultura grega trouxe uma nova oportunidade, permitindo que o Novo Testamento fosse transmitido por meio do idioma universal, o grego, que era amplamente falado naquela parte do mundo nesse período. Então veja, o Novo Testamento ele vai ser escrito então em grego, que justamente era a língua universal, né? Era a língua mais conhecida naquele tempo. Talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez não, quase com certeza, né? Teria sido usado o inglês, uma língua universal. Note o esforço de Deus em sempre ser acessível, em sempre comunicar da forma mais clara possível a sua mensagem. Ele se vale das plataformas, pergaminho, depois também ali os códex, né, os livros, depois a impressão, a imprensa e finalmente os dados digitais, e-books e por aí vai. Para Deus o importante é chegar até o ser humano. Para Deus o importante é comunicar e nós temos que nos espelhar em Deus. Nós temos que procurar também levar a mensagem dele da forma mais compreensível possível, contextualizar a mensagem de Deus de forma que ela possa ser compreendida e aceita pelas pessoas. O exemplo vem do nosso Deus. Depois da pergunta 2 aqui de domingo, nos pedia para ler Deuteronômio 32, 46 e 47,
E a pergunta é: por que era tão importante que os filhos de Israel cumprissem todas as palavras desta lei, ou seja, da Torá, da palavra de Deus? É simples, porque, curiosamente, quando a gente coloca em prática os ensinos da Bíblia, a nossa vida é muito melhor. E eu tenho experimentado isso há 3 décadas, desde que eu me tornei um cristão adventista e que eu estudo a palavra de Deus e procuro pelo poder de Deus colocar em prática aquilo que eu aprendo ali. A minha vida se tornou mais saudável, mais feliz, as coisas se encaixam. Isso é assim porque a Bíblia é o manual da vida. A Bíblia foi dada por Deus ao ser humano para que ele pudesse viver de modo adequado. Os 10 mandamentos são um resumo dessa ética que deve reger a vida do cristão. E quando nós obedecemos à lei de Deus, é interessante perceber isso, né? Tudo dá certo em nossa vida. No que diz respeito ao casamento, aos relacionamentos, à amizade, ao trabalho, à saúde física e mental. Seguir a Bíblia é realmente seguir, é viver como devemos viver. É colocar a vida alinhada com a vontade do Criador, que sabe o que é melhor para nós. Por isso que na Bíblia sempre Deus recomendava que os seus filhos, os seus servos, né, no primeiro momento ali os israelitas, praticassem, colocassem em prática todas as coisas que estavam ali aprendendo na lei, na Torá, na Bíblia Sagrada. Então não basta você ler a Bíblia, não basta você conhecer a sua mensagem e não colocar em prática. É como conhecer os segredos da vida, o manual da existência, a forma de viver corretamente e mais feliz, uma vida mais abundante, como disse Jesus, e desprezar esse conhecimento. Aí não é sábio, né? Quem faz isso. Muito bem, lição de segunda-feira, palavras e seu significado. E a lição aqui usa 2 palavras para ilustrar a importância de nós conhecermos o significado das palavras. Eu já disse aqui em vídeos anteriores que, claro, nem todos têm condições de aprender o grego e o hebraico, né, para poder, idealmente, ler a Bíblia nas línguas originais. Isso seria o ideal, sem dúvida nenhuma, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de conhecimento, não tem tempo para isso, enfim, não tem condições, não passam por um curso de teologia, quem sabe, né? Mas uma coisa podemos fazer, todos nós. Quem sabe ter 2, 3, 4 versões da Bíblia, ou mesmo usar a internet para poder fazer essas pesquisas e comparar uma tradução com outra, né? Verificar as palavras usadas pelos tradutores. Eu tenho aqui comigo, para mostrar para vocês, o Novo Testamento Interlinear. No caso aqui, é um volume, né, dessa coleção grego-português. É um recurso assim muito útil, quer ver? Você tem aqui em azul o texto em português, dá para perceber aí? Aqui, em azul o texto em português, e em preto ali o texto grego, né? Então você pode ir acompanhando, dá até para aprimorar, né, o conhecimento da língua grega fazendo isso. Você pode ir acompanhando ali as palavras correspondentes, né, nas 2 línguas, e assim fazer um estudo bem legal, bem interessante. E tem aqui um dos volumes do mesmo material, né, que é o Antigo Testamento hebraico-português interlinear. Você vai perceber que a capa está invertida. Por quê? Porque o hebraico a gente lê ao contrário, né, da direita para a esquerda. Então, abrindo aqui, a mesma coisa, você tem ali em azul o texto em português e em preto o texto hebraico. Muito interessante essa ferramenta, muito útil para aqueles que estudam a Bíblia. Enfim, são recursos, né? E o outro é esse aqui, a Bíblia Palavra-Chave, da editora CPAD, hebraico e grego, né? Bíblia Palavra-Chave. Então você vem aqui no texto bíblico e você tem aqui as palavras mais importantes, quem sabe assim, né, as expressões e palavras mais importantes do texto, sublinhadas e numeradas. Você vai até o fim da Bíblia aqui, dessa Bíblia aqui, e você tem então aquelas palavras que estavam lá grifadas, né, e numeradas. Você tem então a palavra hebraica ou grega do Novo Testamento e a explicação daquela palavra ali, exatamente como ela é no contexto original. Então são ferramentas bastante úteis assim para você estudar a Bíblia mais a fundo, preparar um sermão com propriedade, né? Vale muito a pena esse tipo de estudo, né? Eu tenho dito, acho que eu falei no vídeo anterior, que muitas vezes as pessoas gastam tempo estudando, não vou dizer que isso não seja útil, né, e necessário, mas quando compram, por exemplo, um novo eletrodoméstico, um computador, um carro, elas se debruçam ali sobre os manuais e leem e estudam para poder ter um uso melhor daquele equipamento que compraram e que gastaram comprando, né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos foi dada pelo Criador, deveria ter
de nossa parte uma consideração ainda maior. Deveríamos realmente todo dia dedicar tempo para estudar, para usar esses recursos que estão hoje disponíveis até na internet, não é? Para conhecer mais da cultura hebraica. Isso ajuda muito também a compreender vários aspectos ali da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Afinal, ela foi escrita, como diz a lição aqui, né? Num contexto hebraico, na cultura hebraica. Então, conhecer o pensamento hebraico é bastante útil também nesse processo de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia. Dedique tempo à palavra de Deus. A gente sabe que chegará um momento em que, infelizmente, a Bíblia não estará mais tão disponível assim. Infelizmente, a palavra de Deus poderá ser até retirada assim, não teremos mais acesso facilitado a ela. Então, por que não aproveitar esses momentos em que ainda temos liberdade de culto, liberdade de estudar a Bíblia, liberdade de pregar a Bíblia, o que é mais importante, para fazer exatamente isso? Estudar e pregar a palavra de Deus, para que não tenhamos depois arrependimentos, não é? Então faça o ano bíblico, reavivados por sua palavra, que consiste em estudar todo dia um capítulo da Bíblia. Estude a Bíblia, estude a lição da escola sabatina, que é uma ferramenta útil para nos levar ao conhecimento da palavra de Deus. Então, repito, aproveitemos bem esse tempo de relativa bonança para conhecer a palavra de Deus e nos familiarizar com ela. E as palavras que a lição de segunda usa para ilustrar a importância de conhecermos também o significado das palavras nas línguas originais são Hesed e Shalom. Hesed é a palavra que é traduzida frequentemente por misericórdia, né? Mas ela é mais ampla do que apenas misericórdia. Ela é muito usada no Antigo Testamento, especialmente, né? Depois traduzida para o grego também no Novo Testamento, enfim, e descreve o amor de Deus, sua bondade, misericórdia, o propósito da aliança em relação ao seu povo. Então veja que o hebraico é uma língua muito enxuta, né? O vocabulário hebraico é muito menor do que o português, por exemplo, ou o inglês, né? Então é muito comum que uma palavra tenha um significado muito mais amplo do que em português, por exemplo. Por isso a importância de nós conhecermos essas palavras aqui. E Shalom, que é mais conhecida, né? Geralmente é traduzida como paz, mas quer dizer muito mais do que paz. A lição diz assim que Shalom pode ser traduzida como plenitude, inteireza e bem-estar. Na verdade, é um bem-estar geral. Quando você deseja shalom para alguém, você deseja que essa pessoa tenha um bem-estar completo, físico, mental e espiritual, né? Uma plenitude de bem-estar. Então, quando se fala assim, por exemplo, Shabbat Shalom, você deseja que a pessoa tenha um sábado de paz, de plenitude, de felicidade com a família, contato com a natureza, né? Para que o sábado seja realmente aquilo que Deus planejou fosse para o ser humano. É muito bonito desejar shalom para as pessoas, né? Porque essa palavra realmente ela indica o desejo de que a pessoa seja plenamente feliz e que possa desfrutar dessa felicidade, dessa paz em sua vida. Lição de terça-feira, repetição, padrões de palavras e significado. Você sabe que o hebraico e o grego não continham pontos, né? Pontuação, ponto, ponto e vírgula. Nós até já vimos aqui alguns textos bíblicos que ficam talvez um pouco mal compreendidos e alguns, como Lucas, quando fala do ladrão na cruz, né? Que foram até mal pontuados, criando até uma ideia errônea com respeito a uma doutrina da imortalidade da alma, né? A falsa ideia da imortalidade ou da ida imediata para o céu após a morte. Bem, como não havia pontuações, os escritores bíblicos tinham que usar outros recursos para enfatizar ideias, né? E aqui eu repito, o pensamento hebraico ele é muito útil quando a gente entende, né, um pouquinho que seja da literatura, do pensamento, da forma de se expressar. Por exemplo, eu não me lembro se a gente já falou aqui nesses vídeos, mas quando diz assim que Deus endureceu o coração do faraó. Eu acho que a lição já explicou isso, né? Como assim Deus endurece o coração das pessoas? Deus não quer salvá-las? No pensamento hebraico, alguém, não só Deus, alguém se torna responsável por aquilo que não impede. Então, quando Deus dá liberdade a Faraó para que ele seja teimoso e não cumpra o plano de Deus, não aceite o pedido de Moisés, Deus permite que ele então siga seu caminho e endureça o coração ao Espírito Santo. E aí na Bíblia está escrito que Deus endureceu o coração do faraó, porque ele permitiu que Faraó seguisse seu caminho. Então, como é importante a gente conhecer um pouquinho dessas questões, né, de cultura, de língua, para a gente não ensinar coisas erradas, até muitas vezes denegrir o caráter de Deus. Eu quero aproveitar agora para fazer um convite a você. Amanhã, sexta-feira, nós faremos uma live, eu e mais 3 amigos pastores. Toda sexta-feira, uma série de 6 sextas-feiras,
sobre o Apocalipse, esse livro fantástico que também foi escrito de acordo com o pensamento hebraico, porque João era judeu. E o Apocalipse, diferentemente do que alguns possam pensar, não foi dividido em capítulos como está ali, né? Aliás, a Bíblia toda não foi dividida em capítulos, isso é uma invenção posterior. A Bíblia eram rolos inteiros, né? É um texto contínuo. O Apocalipse não é diferente. Mas ele tem uma divisão sim ali, que não corresponde aos capítulos de 1 a 22, mas é uma divisão quiástica, né? E nós vamos explicar amanhã o que significa isso, quais são os grandes blocos do Apocalipse e como isso ajuda a entender também o próprio livro do Apocalipse. Veja como é importante a gente levar em consideração a forma como foi escrito o livro e a cultura em que ele foi escrito, né? A forma literária também como ele foi escrito, tá bom? Fica aqui o convite então para a live de amanhã. Nós faremos uma introdução geral ao Apocalipse e em seguida daremos prosseguimento a essa série imperdível. Amanhã à noite, todas as sextas-feiras à noite, 7h30 da noite, 19h30, ok? Bom, na lição de terça-feira, nos são dados aqui dois exemplos também dessa questão de repetição. Por exemplo, Gênesis 1, 26 e 27, ali conta da criação do ser humano. Eu até quero ler esse texto com você, porque é um texto bastante interessante, e ele ajuda a ilustrar bem essa questão da repetição para ênfase de uma verdade importante. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, contam aí da criação do homem, né, do ser humano. E os versos dizem assim, ó, veja só. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aparece 3 vezes o verbo bará. Aliás, é bom que se diga que bará só pode ser associado a Deus, né? É só Deus que bará, que cria desta forma. Então, 3 vezes aparece aqui o verbo bará como ênfase do fato de que Deus é o único que pode criar vida. Deus criou o ser humano a partir do pó da terra, no caso de Adão, e Eva a partir da costela de Adão. Então, aqui um exemplo de ênfase. E lá em Isaías capítulo 6, versos 1 a 3, que descreve ali a glória de Deus, a majestade de Deus, é dito que Deus foi louvado 3 vezes com a expressão santo, santo, santo. Alguns atribuem isso talvez à própria Trindade, né? Santo, santo, santo. Mas na verdade, além disso, e talvez até mais do que isso, né? O fato aqui é de ênfase também. Deus é tão santo, tão glorioso e majestoso e maravilhoso que não basta um santo, né? Tem que dizer 3 vezes, santo, santo, santo. Isso é como se fosse o bold na língua hebraica, deu para entender? Quando queremos hoje num texto destacar alguma expressão, uma palavra, uma frase, a gente coloca o texto em bold, né, ou sublinha, né? No hebraico não havia esses recursos, como eu disse, nem pontuação. Então, a repetição de uma palavra, de uma ideia, acabava sendo então uma ênfase para que as pessoas entendessem que, Gênesis, Deus é o único criador. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Uma verdade fundamental, uma verdade anti-evolucionista, inclusive, né? Porque, mesmo com essa ênfase, há pessoas que acreditam que o ser humano apareceu aqui nesse planeta, que teria sido resultado de evolução casual, né, de mutações aleatórias filtradas por seleção natural e que a vida surgiu de qualquer forma. Não é assim. A Bíblia apresenta a verdade e enfatiza essa verdade aqui de que Deus criou, de que Deus bará, Deus trouxe à existência algo que não existia. E a vida humana aqui é colocada nessa questão, né? Uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certo atributo de Deus era repeti-lo 3 vezes. Santo, santo, santo. Criou, criou, criou. A ênfase está na santidade de um Deus maravilhoso. Como é interessante saber essas coisas, não é? A gente passa a entender melhor a Bíblia, a palavra de Deus, né? Quando você assistir a live de amanhã, você vai entender essa questão do quiasma. Como é importante também entender que recurso literário era esse de quiasma, né? Também tem a questão da repetição de ideias. Nos provérbios, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Salomão escreve um conceito e depois repete um pouco diferente, mas é a mesma ideia. Então isso são recursos linguísticos importantes que foram usados na Bíblia e que nós também temos que conhecer para poder entender realmente o propósito do uso desses recursos. Na quarta-feira, fala sobre textos e contextos. Eu já falei isso aqui e nunca é demais falar que é importantíssimo ler a Bíblia levando em conta o contexto. Não só o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto linguístico, mas o contexto próprio, direto ali do texto, né?
onde ele está inserido. Então, se um verso, por exemplo, não ficou muito claro, é importante que você leia os versos anteriores, os versos posteriores, leia todo o capítulo. Se ainda assim restou dúvidas, vale a pena ler todo o livro, viu? Para você entender qual é a ideia do autor, o que o autor quer dizer com esses textos, né? O todo da sua obra. E se ainda assim precisar de mais esclarecimento, é bom que você leia toda a Bíblia. Sabe, porque quando a gente lê a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, e eu já fiz isso algumas vezes, e cada vez que a gente lê a Bíblia é uma bênção, a gente descobre coisas novas, porque ela é um baú de tesouros inesgotáveis. Quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente percebe então que ela tem uma mensagem central, que há uma harmonia, como já vimos em lições anteriores, uma harmonia entre os autores. E ao perceber esse chamado todo da obra, a gente evita de construir doutrinas falsas. Por exemplo, e eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo para uma palestra que eu fiz recentemente lá no NASP, numa vigília, sobre a questão da imortalidade da alma. Existem alguns poucos textos que dão a impressão de que existiria alma imortal, fantasmas, ou coisa parecida, como por exemplo aquela vez em que Saul foi consultar uma feiticeira e apareceu lá aparentemente um espírito de Samuel. E a gente sabe que isso é impossível, porque a Bíblia fala que não existem fantasmas, existem demônios, anjos caídos, que se fazem passar por espíritos de pessoas que morreram. Então, conhecer a obra nos ajuda a entender versos que são um pouquinho difíceis, controvertidos talvez, aparentemente contraditórios, mas não são, quando entendemos o todo, e nos previne então de criar falsas ideias, falsos conceitos, ideias errôneas a respeito de textos que são muitas vezes tidos como bíblicos e não são, são ideias meramente humanas. Então, é muito importante mesmo a gente estudar esse assunto do contexto e nunca é demais enfatizar esse ponto. A lição diz assim: essa pode ser uma seção do texto, um capítulo ou uma série de capítulos. É essencial entender tão bem quanto possível o contexto das palavras e frases para não chegar a conclusões equivocadas. E a lição aqui nos convida a ler Gênesis 1, 27 e comparar com Gênesis 2, 7. E em seguida, Gênesis 2, 15 a 23. É interessante porque em Gênesis 1, 27, a palavra Adão é usada para se referir à humanidade. Aliás, também isso corresponde ao humano, né? Humus, humano, homem, vem da terra. E no hebraico é a mesma ideia, né? Adamá é a palavra terra. Mas quando, no primeiro momento aqui, em Gênesis 1, fala de Adão, está se referindo à humanidade. Adão e Eva eram Adão, eram seres criados por Deus, eram um casal criado por Deus, né? Então, o contexto do capítulo 1 mostra que o uso da palavra Adão se refere à humanidade. Já o contexto do capítulo 2 mostra que a palavra Adão, a mesma palavra, ela é usada especificamente para se referir ao homem, Adão. É muito importante entender isso aqui, porque há pessoas que pensam que capítulo 1 e 2 de Gênesis seriam dois relatos diferentes da criação, quando não é verdade isso. No capítulo 1, o relato ele é mais genérico, ele é mais amplo, no sentido de mostrar os dias da criação e o que Deus criou em cada dia, começando lá pela organização da Terra para conter vida, depois vai passando pela organização da atmosfera, a organização da Terra, a gente chama isso de terraformação, né? Depois vem a criação das plantas, dos animais marinhos, alados, animais terrestres, finalmente homem e mulher. Então, o relato ele focaliza a criação da vida na Terra. No capítulo 2, Moisés retoma o assunto, mas da perspectiva de Adão e Eva, ou melhor dizendo, ele focaliza a criação de Adão e Eva. É como se ele pegasse um detalhe do capítulo 1 e agora expandisse no capítulo 2. No capítulo 1, Adão é usado no sentido genérico de humanidade. No capítulo 2, Adão é usado para homem, Adão. Eva terá depois então um outro nome, Eva, a mãe da humanidade. Veja, Adão deve ser entendido nessa passagem como uma referência genérica à humanidade, Gênesis 1, 27. Já em 2,7, ela se refere, como eu disse, ao homem, né? Em hebraico, Adamá é terra, como eu já disse, então essa relação homem-terra está bem interessante, né? Para provar que Adão foi uma figura histórica, Adão e Eva, basta a gente lembrar que Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens históricos. Basta lembrar que Paulo também o fez. Então, essa ideia de que Adão e Eva seriam seres míticos, né, seriam seres metafóricos para representar a humanidade, não corresponde aos fatos e nega a compreensão de Jesus a respeito do assunto. Sim, Adão e Eva foram personagens históricos. De acordo com a Bíblia, homem e mulher são criações diretas de Deus, porque a sabedoria do mundo é louca ao afirmar que surgimos do mero acaso.
Simples, né? Porque vida só provém de vida. Porque se existe um código, isso demanda um codificador. Se há um projeto, há um projetista. Se há um design, há um designer. Mas eu vou deixar para falar mais desses temas aqui, ligados ao criacionismo, nas próximas 2 lições que vêm aí pela frente. São tremendamente boas, muito interessantes. Tópicos como a criação, a origem, até terraplanismo vai entrar na lição aí para a gente analisar e perceber de uma vez por todas que sim, a Bíblia defende uma terra esférica e a Igreja Adventista no 7º dia, obviamente, que segue a Bíblia, também defende essa ideia, que não tem como ser diferente, né? Mas deixemos esses tópicos para mais adiante, porque ainda vamos nos divertir com esses assuntos. Quinta-feira, livros e sua mensagem. Os livros bíblicos foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos. Então, aqui diz que os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são identificados como tendo sido escritos por Moisés. Isso foi confirmado por Jesus, e aqui tem os textos em que essa verdade é apresentada, e pelos apóstolos também. Em outros casos, alguns autores bíblicos não foram identificados, por exemplo, os autores dos livros de Esther e Ruth, bem como os autores de muitos livros históricos, como Samuel e Crônicas, não são identificados, embora a igreja, Esdras e Neemias, que organizaram o cano bíblico, reconhecessem como livros inspirados. E finalmente aqui há uma citação bem interessante de Ellen White, em Patriarcas e Profetas, página 251, quero ler para você. Enquanto os anos se passavam e ele, Moisés, vagava com seus rebanhos nos lugares isolados, refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo, relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida, e suas orações por Israel subiam ao céu de dia e de noite. Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele, ali onde quando pastoreava as ovelhas, lá cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, Moisés escreveu o livro de Gênesis. Embora o restante do Pentateuco possa ter sido escrito após o Êxodo, Gênesis foi escrito naquele período em que Moisés estava lá em Midian, cuidando dos rebanhos de seu sogro Jetro. No livro de Gênesis, somos informados não apenas sobre nossas origens, mas sobre o plano da salvação ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. Isso fica muito claro quando Moisés conta a história de Abraão e do concerto, da aliança que Deus fez com ele e com o povo que veio dele e, por extensão, conosco também, que somos espiritualmente chamados filhos de Abraão. É isso aí. Veja como é importante realmente conhecer contexto, as palavras, a forma literária, como eles escreviam as coisas para dar ênfase, enfim. Tudo isso nos ajuda a entender de forma mais profunda, mais clara, a palavra de Deus, que merece toda a nossa consideração e merece nossos esforços mais dedicados para compreender sua mensagem. Que Deus abençoe você nessa linda aventura de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por Tua palavra, pela Bíblia, a carta de amor que Tu nos deste. Obrigado, Senhor, por teres usado homens inspirados para redigir esses textos que hoje, ainda no século XXI, nos falam, nos inspiram, nos motivam a caminhar rumo à Canaã celestial. Bom Deus, dá-nos sabedoria, derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender adequadamente a mensagem que foi registrada no livro sagrado. Nós pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e lhe dê cada vez mais motivação para conhecer a palavra dele, a Bíblia Sagrada.